E eu tô aqui com vocês hoje com a incumbência de trazer a palavra do Senhor. E meu coração está com muito temor daquilo que o Senhor colocou para compartilhar com vocês. Então, o pastor André manda um beijo para todos vocês. Dia 26 ele volta. Então, domingo que vem, vocês vão me aguentar de novo aqui pregando. Estarei eu de novo aqui. Aleluia! Que bom. Então, os visitantes, não esqueçam, sejam todos muito bem-vindos. No final do culto, tome lá o cafezinho. Estarão lá os pastores para te receber. Muito bom estar na casa do Pai. E eu não vou demorar muito, porque eu quero entregar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e é algo muito forte. Então, eu peço que você feche seus olhos agora, que eu quero que você ore por mim e ore por você. Pai, na Tua presença, Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez aqui, Senhor, reunidos, Senhor. Nesse culto que, Senhor, que se inicia nessa semana, domingo, de estar na casa do Pai, de receber um direcionamento do Senhor para nós, Senhor, para a nossa semana, para a nossa vida, Senhor. Eu oro, Senhor Jesus, pela minha vida, Pai. Em nome de Jesus, me esconda atrás da cruz, que eu possa, Senhor, entregar tudo aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração. Da mesma forma, eu oro por cada um que está sentado aqui, Senhor. Abra o coração, abra o entendimento, abra a mente, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que não haja impedimento, Senhor Jesus, para que a Tua palavra, Senhor, penetre, Senhor. Em nome disso, como uma espada de dois gumes, Senhor Jesus, dividindo alma e espírito, trazendo entendimento, trazendo libertação nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai, que nós não saiamos daqui como entramos, Senhor. Que tudo aquilo que tem vindo com um engano no nosso coração seja revelado, trazido à consciência, Senhor Jesus, para arrependimento e para que nós possamos caminhar em liberdade, Pai, que é assim que o Senhor nos chama, para andar em liberdade, Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, Tu tens a liberdade neste lugar. Vem, Senhor, tocando sobre cada vida que está aqui, sobre cada mente, sobre cada coração, sobre cada alma, sobre cada espírito, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Traz em revelação aquilo que está em oculto, Pai. Que ninguém saia daqui enganado, em nome de Jesus. É isso que eu te peço. Continua, Senhor Jesus, o Teu mover aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje nós temos como tema, pode colocar o tema, não alimente a paixão. Nós vamos falar sobre isso nessa manhã. Eu te peço a sua atenção, porque hoje tá meio já em cima, meu Deus do céu. Vamos lá. Quantas vezes na nossa caminhada da vida a gente precisa algo da parte do Senhor, uma direção, uma porta aberta, e nós acabamos, quando temos que tomar alguma decisão, a gente diz assim, não sei se você já fez isso, eu sinto que eu tenho que fazer aquilo, meu coração está me dizendo aquilo, meu coração ardeu sobre aquilo, ou Deus me falou sobre aquilo outro. Mas será que temos certeza que foi Deus mesmo que nos falou? Será que temos certeza que é uma direção de Deus mesmo? Quantas vezes tomamos decisões equivocadas, mesmo após a gente orar? Quantas vezes a gente toma decisões antibíblicas, fora de princípios, decisões que nos levam à destruição muitas vezes, à separação, decisões que causam desastre muitas vezes, e a gente olha e fala assim para Deus, como é que pode, Senhor? Eu tinha certeza que foi o Senhor que me direcionou para isso. Então muitas vezes chega até a apostasia da fé, tudo em nome de Deus. E aí parece que a gente está sendo direcionado por Deus, mas não tem paz naquilo que a gente está caminhando e fazendo. E a verdade é que nós precisamos ter paz. Seja a paz do juízo do seu coração, diz a palavra de Deus. Aí eu quero que você abra, por gentileza, Jeremias 17:9. Esse verso é importante você grifar. Eu sempre falo, é importante você grifar, anotar, porque é uma chave para a gente, para toda a nossa vida, para a gente não caminhar no engano, para a gente não ter decisões equivocadas, é a gente aprender a tomar decisões no Espírito, na direção de Deus mesmo. Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Gente, por isso que quando a gente diz assim, eu sinto no meu coração, cuidado. Meu coração tá em paz. Cuidado. A gente precisa andar na convicção, a gente precisa andar na palavra de Deus e não na vontade.
primeiro ponto que eu quero falar com vocês é por que o coração é enganoso e perverso, assim como está dizendo em Jeremias. A gente precisa lembrar o que aconteceu ao homem lá em Gênesis com a queda do homem. Porque depois da queda do homem, tanto a carne, o físico, quanto o coração do homem foi corrompido pelo pecado. Ou seja, tanto a natureza e a nossa parte física foi corrompida, porque o Senhor, quando Ele nos criou lá no Jardim do Éden, nós éramos perfeitos. Tudo era ordenado, tudo funcionava perfeitamente. Não existia tragédia, não existia terremoto, não existia doenças, funcionava perfeito. Essa era a vontade do Senhor. Porém, quando o homem escolheu, veja, o Senhor é tão amoroso. Eu sempre falo isso, é tão importante entender, porque muitas vezes a gente olha e fala assim: se Deus é tão bondoso e amoroso, por que é que Ele colocou a árvore lá, né? E deu essa opção para Adão? A verdade é que Deus, Ele deseja que nós tenhamos a consciência de amá-lo. O Senhor deseja que nós tenhamos o desejo de amá-lo, e não simplesmente que Ele seja um tirano, um Deus que diz assim: você tem que me amar, eu te criei. Não, então Ele deixa para o homem a decisão, e Ele diz assim: veja só, você pode comer de tudo. Imagina a diversidade que existia. E Ele só diz com uma condição: só essa árvore não coma. E o homem faz o quê? Escolhe, né? Culpa da Adão e Eva. Que hoje a gente colhe, né? E por causa dessa decisão que o pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, porque até então não existia morte, né? Por causa desse homem que caiu, tudo foi alterado. Nosso físico, nós temos doenças agora. E também o nosso coração. O coração, a gente fala que ele é como a alma. É dentro do coração e é na alma que nós temos a vontade, o desejo. É o homem interior, vamos dizer assim. E quando o pecado entrou na humanidade, existe algo de cada ser humano que chama inclinação. O que é isso? É uma capacidade absurda de desvirtuar, mesmo quando a gente tem as melhores intenções. Quem se lembra em Romanos, quando Paulo disse assim: porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque existe dentro de nós uma luta da carne e do espírito para ver quem prevalece. E eu quero te dizer, quem você alimenta é que vence. E o que seria essa inclinação, pastora? Resumindo em uma palavra que nos faz entender o motivo por que o coração do humano é tão perverso e enganoso, é a paixão. A paixão, alimentar a paixão é muito perigoso. Por isso que a gente tem que ter consciência plena dessa inclinação e estarmos vigilantes para que a gente não sofra influência interior e sermos dominados por esse desejo interior da paixão. Porque por estarmos ardendo em paixão por diversas coisas, por uma ou diversas coisas ao mesmo tempo, que é consequência do pecado original ao qual eu disse, a gente se torna capaz de apaixonar loucamente, perdidamente por qualquer coisa. Quem nunca que quando começou a namorar, na primeira, era apaixonado, não via nada, estava tudo lindo, a pessoa fazia pum, você estava, ai que lindo. Porque a paixão nos cega. A paixão nos cega. E muitas vezes nós estamos apaixonados por quem? Por nós mesmos. Pelos nossos ideais, pelas nossas expectativas, pelas nossas preferências, pelas nossas opiniões, por nossos sonhos, pela nossa vaidade, ambição, exagero, muitas vezes pelas nossas mentiras, as nossas fantasias, pelas nossas crenças. Às vezes estamos apaixonados por uma religião. Muitas vezes estamos apaixonados por outros. O que aquela pessoa possui, o que aquela pessoa demonstra, os talentos daquele outro, a ideia daquele, o estilo de vida do outro. Às vezes a gente está apaixonado. A gente pode ver pessoas que vivem no Instagram o dia inteiro apaixonada por outras. Ai, não estou apaixonada, só estou vendo a vida. Tá? Você está apaixonada de participar online da vida daquela pessoa. Ai, o que ela fez hoje? Acordou, ai que legal, ela acorda cedo, faz academia. A gente vive muitas vezes perdido por causa da paixão. E o pior, se apaixonar pelo mundo, pela sociedade, por tudo que há nela. Suas ilusões, tesouros, glamour, status, famas. Muita gente está apaixonada por esse Deus desse século.
que é o poder que reina no mundo. Tem gente tão apaixonada por isso que tem se perdido na caminhada. Agora imagina só, uma quantidade enorme de paixões, você sem saber ao certo onde surgiram e te fazendo ser guiado, fazendo com que você tome decisões para toda a sua vida, guiado por essas paixões. É aí que está o perigo. E a palavra de hoje é uma palavra de alerta para todos nós. Alerta pelo que estamos apaixonados, porque a paixão ela é como uma muralha na nossa mente. E quem cultiva essa paixão é arruinado. Vamos pensar aqui. Como é que foi a vida de Sansão? Ele estava apaixonado por Dalila. A paixão cegou de tal ponto Sansão que ele chegou a casar com uma mulher que não era permitido, não era do povo de Israel, mas não era mais israelita. Ele casou com ela, mesmo sabendo que ele era consagrado a Deus, separado por Deus. Ele escolhe porque ele queria, porque ela era linda, porque era ela que ele queria. Paixão. Saul, ele foi apaixonado pela sua posição. Por ele amar ser rei, por ele ter medo de perder o seu trono, ele fez de tudo. Ele perseguiu Davi até o fim por causa de uma paixão. Porque ele tinha medo de que lhe tirassem o seu trono, sendo que quem o permitiu estar naquele trono foi Deus. Gente, se Deus nos entrega, Deus tira. Só Ele pode. A porta que Ele abre, só Ele fecha. Amém? A porta que Ele abre, só Ele fecha. O que Ele nos dá, só Ele tira. Nós precisamos andar com essa convicção. E Saul perseguiu até o fim Davi por paixão a uma posição a qual ele tinha. E a mulher de Ló, apaixonada pela cidade, né? Enquanto Deus falou, você prossegue, sai de Sodoma, e ela o quê? Não olhe para trás. E Deus muitas vezes fala para a gente assim, prossegue, vai para o alvo, avança. E a gente está olhando para as coisas de trás. E por causa da paixão daquela mulher, ela olhou para trás da sua cidade e ela virou uma estátua de sal e morreu. E Judas Iscariotes, ele era apaixonado pelo quê? Dinheiro. Por dinheiro. Judas era apaixonado pelo dinheiro. A vida de Judas foi movido pelo dinheiro, a um ponto dele entregar, ele ser ali responsável de entregar Jesus e ainda lhe dar um beijo. Meu Deus, olha o que a paixão pode nos fazer chegar. A sociedade nos ensina que é bom ver a paixão, que é algo bom, que é desejável. Quem nunca escutou uma frase assim? Encontra a sua paixão, deixa a paixão guiar você, mostre ao mundo sua paixão, né? É uma perigosa filosofia, porque muitos fazem da paixão um combustível da realização individual. Isto é o que o Espírito que jaz no mundo deseja, não é o Espírito Santo de Deus. A paixão, ela nos cega e ela traz engano no coração. É isso que vocês precisam sair aqui entendendo a mensagem para a semana, para o mês, para o resto da vida. É ter cuidado com a paixão, porque a paixão leva ao engano do coração. E o engano do coração, a gente toma decisões muitas das vezes pela vontade do coração, uma vontade deturpada, inclinada para perversão, e a gente nem faz ideia. Muitas vezes a gente fala assim, eu sinto no coração achando que é Deus falando e não é Deus falando. E aí quando acontece tudo, que você vê a desgraça chegando, a destruição, você fala, por que Deus? Porque o Senhor permitiu, mas será que foi Deus que permitiu mesmo? Ou você que estava na convicção porque você estava apaixonado por essa ideia? O engano faz nos acreditar que a gente está sendo direcionado pelo Espírito, quando a gente na verdade está direcionado pela carne e pela vontade própria. E quantos tomam essas decisões erradas com base nisso? Aí talvez você me pergunte, pastora, meu Deus, e agora? Como que eu identifico se eu estou caminhando no engano? Como que eu identifico em mim mesmo se tem algum sinal dessa paixão errada? Eu vou falar algumas coisas aqui. Eu quero muito que você olhe para você mesmo, porque isso precisa ser trazido à consciência. Você não pode simplesmente falar, isso não. Você precisa olhar para si e falar, Senhor, será que eu me encaixo nisso? Porque a gente só é livre quando a gente tem a consciência disso. Quando nós nos apaixonamos pela nossa própria inteligência ou conhecimento, a gente se torna prepotente. É pecado.
Quando nos apaixonamos por promessas, nós nos tornamos manipuladores. Como assim, pastora? Tem muita gente que tem promessas de Deus, mas não sabe esperar, não sabe ver os processos, não sabe receber uma correção. Simplesmente manipulam todas as coisas para que essa promessa chegue mais rápido, sendo que não é para a gente fazer isso. Cuidado para não se tornar um manipulador, porque você crê muito numa promessa. Promessa por Deus acontece independente da gente. Amém? Se nos apaixonarmos por uma meta ou um objetivo, a gente se torna obcecado. Ah, mas é ruim ter um objetivo? Não é ruim ter um objetivo. Mas lembra que a palavra de Deus diz? Os planos um homem faz. E a palavra final vem de quem? Do Senhor. Mas muitas vezes você faz um plano, traça ele, e você fica obcecado por aquilo. E quando não acontece, você diz assim, eu não quero mais. Porque não sei o que lá. Porque só eu. O que tem de errado? A gente faz um drama. O foco eu tenho foco, eu tenho um objetivo. Mas amém, se Deus mudar. Amém, eu não sou obcecado por aquilo, está nas mãos do Senhor. Entende? Mas tem muita gente que fica obcecado por esse objetivo e chega a fazer coisas corruptas para chegar até lá. Eu quero ser gerente de uma empresa. Eu fico obcecado por aquele cargo, eu fico obcecado por aquilo. Então essa paixão me faz cegar a um ponto de eu fazer o quê? Passar por cima dos meus colegas de trabalho. Dar o meu jeitinho brasileiro. Burlar números. Meu Deus! Vão para crente, em nome de Jesus, não tem ninguém aqui assim, em nome de Jesus. Mas o engano faz isso. Quando a gente se apaixona pelos nossos próprios talentos e dons, a gente se torna orgulhoso. Quantas pessoas, né? Quando alguém se apaixona por sentir pena de si mesmo, começa a se vitimizar e torna-se um murmurador. Olha só. Às vezes eu estou falando coisas aqui que a gente nunca imaginou. Muitas vezes a gente se apaixona de sentir pena da gente. A gente é confortável, porque quando a gente está numa posição inferior, numa posição de coitado, todo mundo vai em cima de você para tentar te animar. Todo mundo vai em cima de você para tentar fazer você ficar feliz. E você se apaixona porque é gostoso quando as pessoas vêm te bajular. Você tá apaixonada por sentir pena de você mesmo. E não é isso que Deus tem para nós. Porque a gente vira murmurador. Porque o fulano, ninguém pensa em mim, tudo eu. Quando nos apaixonamos por facilidades, nos tornamos corruptos. Gente, quando a gente se apaixona pelas coisas fáceis, a gente pode quebrar princípios de corrupção. Não, é mais fácil, né? Não declarar certo esse imposto. É mais fácil a gente burlar o sistema. Facilidades. E a gente vira corrupto, achando que está tudo certo. Jeitinho brasileiro não existe não com Deus, gente. Quando a gente se apaixona pelo dinheiro, a gente se torna avarento. Quando a gente se apaixona pela vida de outra pessoa, torna-se invejoso. Quando a gente se apaixona por algum comportamento, qualquer que seja, fica viciado. Quando a gente se apaixona por comportamentos, a gente pode se tornar viciados. Gostoso demais jogar um videogame, é só um lazer. Mas fica a noite inteira, negligencia os filhos, negligencia a casa, negligencia estar com a esposa. Porque está apaixonado por esse comportamento que posso lhe dizer que muitas das vezes é um escapismo da realidade. Talvez não está fácil a sua realidade. Muita gente, ao invés de encarar de frente a realidade, fazer a coisa acontecer, botar em ordem todas as coisas, resolver o casamento, educar os filhos, escapa para uma realidade falsa, que é ou rede social, ou videogame, ou outros comportamentos que tornam-se vícios, e fica muito difícil da gente sair disso. Quando a gente se apaixona pela autoconfiança, a gente se torna arrogante. Ou, quando a gente se apaixona por um objeto e símbolo, idólatra. Quando a gente se apaixona por ideologia, militante. Quando a gente se apaixona pelo medo, nós somos covardes. Quando a gente se apaixona pelas próprias vontades e desejos, nós nos tornamos egoístas. E quando nos apaixonamos por qualquer uma das paixões, nós nos tornamos escravos. O Senhor não nos chama para ser escravos. Tudo que nos domina, a gente faz nos ser escravos. Nós não podemos ser dominados por nenhuma paixão.
nos tornaremos escravos. Sabe, existem mulheres que quase veem a morte. E homens também, mas isso acontece mais com mulher. Homens violentos, homens que matam e dizem que amam. Você está apanhando porque eu amo você. Você está apanhando porque eu quero o seu bem. Paixão é amar, essa paixão doentia, onde as pessoas elas começam a dizer o porquê que fazem tais coisas para justificar os seus comportamentos. Nós não podemos. Quantas pessoas estão sofrendo por causa disso, desse engano que tem cercado as nossas vidas. Pastora, então, como que eu vou me livrar dessas paixões que enganaram o coração? Em Gálatas 5, 17 e 18, diz assim: pois a carne deseja, pode pôr isso, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, olha aqui, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Essa lei caída, quebrada. A verdade, meus queridos, que quando eu falo sobre isso, não tem como a gente se livrar totalmente, porque faz parte da natureza caída do homem. Mas é isso que eu vim trazer para vocês. Quem é que você tem alimentado? Será que você tem alimentado a sua carne, né, o coração, os desejos, a vontade? Ou você tem alimentado o teu espírito com a palavra de Deus, com a verdade de Deus? Sabe, com as coisas do alto. Sempre vai ser luta. Sempre. A carne sempre vai lutar com o espírito. Sempre. Então, em todo momento, a gente precisa estar com discernimento espiritual. O que é isso? Buscando a Deus. Lendo a palavra de Deus. Olhando, examinando a si mesmo. E pedir para Deus examinar também o nosso coração. Porque o salmista diz: Senhor, examina meu coração. Vê se há algum caminho mau. Ou seja, nós muitas vezes estamos no engano a tal ponto que nós não conseguimos enxergar nós mesmos, o erro no nosso coração, da nossa vida. Então a gente precisa buscar em Deus. E uma das principais tarefas, então, do cristão é identificar em si mesmo sinais de qualquer tipo de paixão e construir o hábito de desapaixonar. Isso é basicamente isso. Eu tenho que olhar para mim e falar: estou apaixonado por isso. Agora eu preciso começar a criar o hábito de desapaixonar. E o primeiro ponto é conhecimento. Tomar conhecimento de quais paixões estão nos afetando no dia a dia. Conhecimento. Será que eu tenho sido arrogante nas minhas escolhas, como eu trato as pessoas? Será que eu tenho sido covarde? Eu tenho medo de tudo. Sabe? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Será que eu tenho me tornado obsessivo em alguém? Em alguma coisa? Ou será que eu estou sendo imprudente em alguma coisa? Ganancioso? Inseguro? Será que eu estou sendo corrupto? Será que eu tenho agido com manipulação às pessoas? E a manipulação é tão sutil, gente, tão sutil. A verdade é que nós precisamos ter consciência que isso é pecado, E a gente acha que às vezes não. Sabe, é o pecado de falar bonitinho assim para conseguir alguma coisa. É o pecado de fazer um joguinho ali, um joguinho aqui para alcançar tal coisa. É influenciar uma pessoa aqui do seu trabalho para que a gente chegue a um determinado comum com o chefe. Todo esse tipo de coisa é manipulação e é pecado. Será que temos sido invejosos, mentirosos? O que é que a nossa carne tem feito? Eu preciso conhecer, ter conhecimento e admitir ao Senhor. E tá tudo bem, gente, porque lembra, é carne e espírito. E eu preciso pedir perdão para o Senhor. Depois que eu conheço, peço perdão ao Senhor sobre aquilo que tem governado o meu coração, a minha vida, direcionado as minhas decisões, porque isso tem tudo a ver com as decisões que a gente toma. A gente precisa ter absoluta vigilância. Então, a gente não pode baixar a guarda jamais e não deixarmos ser enganados pelo próprio coração. Em Provérbios 4:23, eu gosto muito desse verso. Provérbios 4:23 diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Olha o que diz aqui: sobretudo, guarda o seu coração, porque o coração é
enganoso, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, guarda o seu coração, porque existe uma fonte que jorra. Existem coisas que você vai ter que tomar de decisões e vai refletir por toda a sua vida. Então guarda o seu coração, não se deixe enganar por coisa alguma, porque senão você vai influenciar com as suas decisões ou a maneira que você fala com as pessoas e vai refletir por toda a sua vida. Guardar e vigiar, por isso que Jesus disse: vigia e ora em todo tempo. Vigia e ora, porque tudo bem você orar, é muito importante, mas se você não vigiar, o que o inimigo tem tentado colocar no seu coração, você alimenta e você decide através dessa mentira. E isso é muito sério, gente. Quantas famílias estão caminhando na destruição por causa de paixões? Sabe? Paixões. Porque eu escutei de uma pessoa falar: não, porque isso está atrapalhando de eu chegar nisso. Então eu aprendi que se isso me atrapalha... Casamento não. Casamento não. Mulheres e homens apaixonados por coisas, por situações, por posição, muitas vezes têm se divorciado, escolhido separar pelas paixões que têm guiado os corações. Porque eu tenho um objetivo, então se essa pessoa ou isso me atrapalha, eu vou remover da minha vida. Não, cuidado com o engano do coração. Família é projeto de Deus, somos unidade. Sabe, a gente tem que tomar cuidado com isso. Muitos homens, porque a minha empresa está super sucedida, tal, mas uma mulher só reclama, então melhor, então... Não, você está apaixonado por coisas, você está apaixonado pelo dinheiro. Não, você tem que cuidar da sua esposa, entendê-la, ouvi-la, ver se ela não está doente, às vezes está com uma depressão, uma ansiedade, cuidar, abraçar. A mesma coisa que os homens, né? As mulheres para os homens. Às vezes tem homens passando por dificuldade, depressão, ansiedade, não consegue sair de uma cama. E a mulher está assim, porque só eu, porque fica deitado o dia inteiro nessa casa, melhor que eu. Não! Apaixonados pelo seu bem-estar. Apaixonados por aquilo que querem. E porque estão apaixonados pelo que querem, pelo que desejam, pelo objetivo de vida, eu vou cortando tudo que me atrapalha. E sabe o que acontece? O orgulho precede ruína. Todos que caminham no orgulho, no engano, seu coração, não tem, é consequência. A palavra de Deus diz, é ruína. Ruína como? De diversas áreas. Às vezes até mesmo sozinho. Aí a pessoa lá no fim da vida, quantos, né? Às vezes fica no fim da vida. Às vezes, minha sogra que fala, às vezes a gente vê um senhorzinho, uma senhorzinha assim, tão bonitinho, mas vai ver a vida, né? Não foi nada bonzinho, né? Não é? Quando é senhorzinho, você fala que fofinho, mas aprontou a vida toda. Consequência. Aí às vezes ninguém quer ficar. Por que será? Aí a gente tem que agir como, né? Como bons cristãos, amém? Amar, cuidar. Mas consequência muitas vezes, porque ninguém aguenta. Porque está no momento de orgulho, que eu quero. É pra gente isso aqui, amém? A nossa mente tem que estar preenchida com a verdade de Deus. E não aquilo que afasta de Deus. Guardar o coração nos dá sabedoria para tomar decisões, para agirmos em determinadas situações. A mente deve estar preenchida com a verdade de Deus. Muitas vezes a gente pode ser enganado da seguinte forma: nossa, eu estou muito indo na igreja mesmo, acho que está exagero demais, né? Aí a pessoa vai lá, fala para você, aí você começa a refletir, verdade, né? Eu não preciso. Deus está em todo lugar, está na minha casa, né? Não preciso ir. E assim começa. Pode chegar numa apostasia de fé. Então a gente começa a se afastar, tá tudo bem, eu busco Deus em casa. Não busca nada, para! Não lê a Bíblia, não faz um devocional. Compreende? A gente se engana facilmente. E a gente pode se perder, se distanciar por causa de paixões e engano. Agora, como que eu posso então andar no Espírito e não pelo coração? Em Gálatas 5, 24, 25 diz assim: os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos.
Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne e as suas paixões e os seus desejos. A nossa vontade é fazer a obra do Pai. O nosso desejo de vida, a nossa vontade precisa ser agradar o Pai. Nós que temos Jesus no nosso coração, que queremos agradar, a gente precisa fazer o que Ele nos direciona na palavra. Não existe mais o que eu quero. Isso é um fato, gente, não existe. Aqueles que pertencem a Cristo, não existe mais o que eu quero do futuro. É o que o Senhor tem para mim como objetivo, como missão. Eu quero fazer parte desse plano da salvação aqui dessa terra. O que eu posso fazer, Senhor, aqui no meu trabalho? Como que eu posso fazer na minha casa? Como que eu posso fazer? Como? A gente em todo momento, com o Espírito Santo, a gente pede direções para Ele em todo momento. Porque existe a vontade permissiva e a vontade perfeita do Pai. Qual é que você quer? A vontade permissiva é quando você quer, porque você quer a sua vontade e você não quer, você quer ao contrário. Permitido, você é livre, amém? Mas a consequência também. Simples assim. A vontade mais que perfeita é aquela vontade quando você não é fácil. Existe renúncia, obediência. Mas quando você vive a vontade perfeita do Pai, é como se os peixes pulassem a rede. E não que você teria que fazer muito esforço para as coisas acontecerem. As portas vão se abrindo automaticamente, as coisas vão fluindo, pessoas vão se conectando, as coisas acontecem sobrenaturalmente. Porque quando Deus, você fala assim, eu quero fazer a tua vontade, Ele arca com toda a visão que Ele te dá, com toda a direção que Ele te dá. Ele provisiona tudo que você precisa. Agora, quando você faz a sua própria vontade, eu quero isso, aquilo, é como a gente fala, né? Se você faz na força do seu braço, você vai ter que continuar fazendo o que? Sustentando com a força do seu próprio braço. Quando a gente faz na vontade de Deus, é Ele quem faz, é Ele quem está à frente. Amém? E a paixão, então, não é uma virtude, amém? Gálatas 5, então, lista várias manifestações da carne. Quando você lê Gálatas 5, fala das obras da carne. Fala do fruto do Espírito e fala das obras da carne. Inclui idolatria, lascívia, ódio, inveja, assassinato, adultério, avareza, amargura, roubo, calúnia, conflito, feitiçaria. E todas essas obras da carne que são ditas, né, citadas aqui em Gálatas 5, elas todas estão enraizadas no orgulho e na rebelião. Então, quando nós temos as raízes do nosso ser enraizado no orgulho, na rebelião, nós vamos ter frutos podres, que são essas obras da carne. Eu vou ser avarento, eu vou ser amargurado, eu vou ter ódio, eu vou ser um caluniador. Então, toda raiz de uma árvore precisa ser curada, liberta e tratada, para que a gente possa dar fruto do Espírito. A gente precisa buscar em Deus isso. Santidade, meus queridos, não é lutar apenas contra o pecado da carne, mas é andar no Espírito. Santidade, a gente sabe, quando a gente fala de pecado, parece que aquela coisa, né, de quando a gente vai para a igreja era assim, pode, não pode, sim ou não, pode, não pode, pode. Aí você fica, isso pode, isso não pode, isso não pode. A gente não tem que ficar baseando a nossa vida no que pode, que não pode. A gente tem que ter a nossa vida baseada na santidade, em agradar ao Senhor. Porque a santidade é isso. É andar no Espírito, é buscar a Deus, é orar, é ler a palavra de Deus, é pedir ao Senhor para limpar o coração. Andar no Espírito requer humilhação, arrependimento e novo coração. Como que eu ando no Espírito? Arrependimento, um novo coração e humilhação. É dizer ao Senhor, Senhor, olha meu coração. Eu acabei de errar com meu irmão, falei tal coisa. É chegar no irmão com humildade e falar assim, eu errei, me perdoa. A gente quebra. Isso quebra raízes, sabe? Às vezes a gente está aprisionado, mas quando a gente caminha com a humildade, quando a gente caminha em santidade, nós conseguimos demonstrar Jesus. Nós conseguimos demonstrar, sabe, a santidade que há em Jesus em nossas vidas. E isso requer um posicionamento nosso. E para um novo coração, a única coisa que a gente precisa é um transplante. Em Ezequiel 36, 26 diz assim, dar-vos-ei coração novo.
E porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Precisamos permitir, então, que o Senhor venha transplantar um novo coração em nós. Tirar esse coração endurecido, que muitas vezes ele está endurecido. Tantas amarguras por falta de perdão. Talvez você está guardando tanta coisa aí dentro, sabe? Você precisa ser livre, precisa se libertar. Quando a gente libera perdão para o outro, a gente percebe que quem realmente era o prisioneiro não era aquela pessoa. É você. É você que está arrastando aquela situação para o resto da vida. Que está relembrando. Quem nunca foi conversar com alguém, aí a pessoa fala da situação como se fosse ontem. É 20 anos atrás a pessoa está falando, porque em 1900 e tal, o fulano fez tal coisa para mim, e não sei o que lá, e você fala, meu Deus, 20 anos atrás, e a pessoa carregando isso. Deus tem coisas novas pra gente. Um coração novo pra gente. Deus tem leveza pra gente. E às vezes a gente anda encurvado de tanto peso, sabe, da vida, porque a gente não consegue liberar, porque a gente está apaixonado, com o coração inclinado às paixões, ao engano, enganado. E muitas das vezes a gente não quer. Muitas das vezes tem gente que não quer, tem os olhos abertos. Tem gente que prefere ficar enganado. Tem gente que prefere ser a vítima de tudo. Não, em nome de Jesus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus não nos chama para isso, não. Deus nos chama para fazer a diferença na vida das pessoas. Sabe, livres, felizes, sem nada te impedindo, sem nada te aprisionando, sem nada te acusando, sem nada te intimidando. Livres, é isso que o Senhor tem para mim e para você, liberdade. Então você não precisa, meu querido, dar jeitinho nas coisas para alcançar. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Quando a gente cantou essas canções lindas aqui, né, Yahvé, Rafá, esses são os nomes de Jesus, de Deus, de Jesus. São os nomes. Então Rafá, o Deus que cura. Nissi, Deus é a nossa bandeira. Jeová Jireh é o Deus da provisão. Então a gente tem que começar a dizer, sabe, as palavras e declarar, Ele é. Ele é. E será que nós queremos realmente conhecê-lo de todas as maneiras? Não. Às vezes a gente fala, Senhor, quero te conhecer mais. É gostoso demais. Mas quando Ele se manifesta para você, como Jeová Rafá, é porque você precisa de cura. E como que está o seu coração? Será que está enganado? Será que está apaixonado por uma situação de saúde? Às vezes a gente fica, eu quero ter saúde, eu estou apaixonado por ter saúde, apaixonado por ter saúde. E quando a gente passa por um momento difícil, a gente esquece que existe o Jeová Rafá, um Deus que cura. E as nossas esperanças são aniquiladas, porque estamos enganados pela doença. Compreende? Você compreende comigo o que eu estou falando? A gente perde momentos de conhecer a Deus de perto, porque estamos apaixonados por situações muitas vezes que nem aconteceram. A gente perde momentos importantes da nossa vida, vida em família, vida com crianças pequenas, porque a gente está preocupado tanto e apaixonado por um futuro que nem existiu, que a gente perde pequenos detalhes da vida do dia a dia. Sabe, é um homem que está tão apaixonado pela carreira, pela empresa que vai crescer, que ele já imagina, está na lista do Forbes. Então ele trabalha, pensando, apaixonado naquilo que nem aconteceu, que esquece dos filhos pequenos em casa, da esposa que está lá, não beija, não tem um momento de lazer. Mulheres que estão apaixonadas por si. Porque eu quero muito plástica, não tem nada contra plástica, tem que fazer, é bom. Faz com alguém bom, né? Vai fazer qualquer carniceiro, não. Quero ficar linda, quero ficar não sei o que lá, quero ficar gostosona, preciso de academia, segunda, sexta e tal. Aí elas ficam tão apaixonadas por algo que elas querem alcançar, que elas esquecem de cuidar do marido, de cuidar da casa. Sim, é nosso papel. Se a gente casou, a gente torna uma família. Às vezes a gente está apaixonado. O engano vem e eu esqueço das pessoas, eu não tenho mais empatia. Eu caminho naquilo que eu quero, no objetivo que eu quero. E o Senhor está falando, não alimente a paixão. Nossa paixão tem que estar crucificada com Cristo Jesus. Meus queridos, se a gente se apaixona pelas facilidades da vida,
a gente não cumpre o propósito e o chamado de Deus. Não cumpre. A Bíblia diz: tem de bom ânimo. O mundo vocês tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, então vocês vão vencer também. Amém? Mas a gente quer pagar um preço baixo. A gente quer pagar um preço baixo. Quando o Senhor nos convida para pagar um preço de cruz Ele teve para nós. E muitas vezes a gente tem paixão pela minha reputação. O que vão pensar de mim? Sou apaixonado pela minha reputação, pelo que vão pensar de mim. Meus queridos, não alimente essa paixão. Não alimente essa paixão. Você vai perder o melhor dessa terra. Você vai perder o melhor dessa terra, que é esse instrumento das mãos do Senhor, para que um dia a gente possa chegar na eternidade, você olhar para o lado e falar assim: cara, eu tenho parte nisso. Olha só, eu estou vendo essa pessoa aqui, eu estou contextualizando, eu acredito que a gente vai se encontrar, que a gente vai se reconhecer em nome de Jesus. Nós vamos olhar, sabe, falar assim: fiz parte, estamos todos juntos, vou voar aos céus. Quero muito te convidar a ficar de pé, fechar os seus olhos. Quero muito que você reflita, você com Deus, sabe? O que é que você tem se apegado, se apaixonado a um ponto que realmente isso tem prejudicado sua vida com Deus, sua família? E tá tudo bem, porque lembra que Paulo disse em Romanos: o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. É porque existe uma luta, mas hoje o Senhor quer te dizer que já existe um vencedor, é o Espírito Santo em você. Feche seus olhos. A gente vai cantar uma canção, mas eu quero que você fale com Deus, que você reconheça a sua fraqueza, que você reconheça aquilo que você precisa de ajuda, que você precisa de um agir do Espírito Santo, em nome de Jesus.